Só Ele é digno de toda honra, glórias e louvores neste momento. Que presença poderosa do Espírito Santo, irmãos. Eu vou repetir, que presença poderosa do Espírito Santo. Melhora o retorno, por favor, tem alguém aí? O nosso problema, irmãos, antes de eu entrar aqui na mensagem, é que muitas das vezes a gente sai dizendo daqui que não sentiu a presença de Deus. Mas o único culpado de não termos sentido a presença de Deus somos nós mesmos, irmão. Sabe por quê? Porque a maneira como você faz o seu culto determina como você sai desse culto. Como você tem queimado a essência para o Senhor aqui nesse lugar, irmãos. Eu estou sentindo a presença de Deus desde a hora que eu cheguei aqui nessa casa, irmão. E Ele está aqui nessa noite. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Ele está aqui nessa noite. Por causa de pessoas posicionadas, irmãos, que queimaram a essência para que Ele viesse. E eu creio, irmão, no que Ele quer fazer aqui nesse lugar, amém? Deus tem falado, irmão, já há algum tempo. Ao meu espírito já está com quase 4, 5 meses que essa mensagem está pronta. E eu vim orando a Deus pedindo um momento para eu estar entregando aqui nesse lugar o que Deus quer falar. E Deus vem falando nesses últimos dias, irmãos, de arrependimento, de não julgarmos os nossos irmãos porque ele pecou, porque ele errou. Deus vem falando de não apedrejarmos os nossos irmãos porque ele caiu. E sabe por que muitas das vezes a gente faz isso, irmãos? Porque a gente quer esconder o nosso pecado. E antes de eu começar a entrar no que Deus quer falar aqui nessa noite, eu queria saber se tem alguém nos visitando aqui nesse lugar, que veio aqui pela primeira vez. Acende as luzes para a gente conhecer aqui os nossos visitantes. Por favor, já vocês apagam, eu gosto assim, gosto de apagar. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite, irmão? Pela primeira vez? Levante sua mão. Não tem ninguém? Glória a Deus. Então pode apagar de novo para a gente começar o que Deus quer falar aqui nessa noite. E eu queria, para começar o que Deus quer falar aqui nessa noite, que você projetasse aí, por favor, e você que trouxe sua Bíblia, abre-se em João capítulo 8, versículos do 1 ao 11. E enquanto você abre, irmãos, enquanto projeta aqui, eu vou pedir um ministério de louvor para liberar mais uma adoração, porque ele está na casa, irmão. Ainda dá tempo você queimar a brasa aqui para sentir a presença dele nesse lugar. Apaga as luzes, apaga, pode apagar, deixar do jeito que estava. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por os erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida
tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi, eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. E minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Cada morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E o Cordeiro que
não te troco. Não há espaço pra todo vazio que havia em mim. Projeta o tema aí, por favor. Sua morada e minha alma, e nada me com. A tua presença é o que faltava em mim. Vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Eu sei como vai começar, como terminar eu não sei não. E o tema da mensagem de hoje é esse aí, ó. Entre as pedras dos homens e a graça de Deus. Aonde você se encontra hoje? João capítulo 8, versículo 1 vai dizer: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Jesus seguiu para onde, irmão? Ao amanhecer, ele voltou ao templo. Todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. E aqui eu percebo, irmãos, algo muito poderoso nesses 3 primeiros versículos. Você sabe o quê? Que quem esteve no secreto chega no público com autoridade. Eu vou repetir. Quem se separa para ter intimidade com Ele, irmão, aonde chegar vai ter. Continuando a leitura do texto, eu estou sentindo a presença dele muito forte aqui nesse lugar, irmão. Versículo 3 vai dizer: os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Coloca aqui a Bíblia para a gente acompanhar, por favor. Forçaram-no a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Repita comigo: apedrejadas. Todavia, tu que diz a esse respeito? Eles falaram assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Sabe o que mais me chamou a atenção nessa história, irmãos? É que antes de Jesus dar uma resposta, ele tinha ido para o Monte das Oliveiras fazer algo. O que Jesus tinha ido fazer no Monte das Oliveiras? O quê? Orar. Repita comigo, igreja: orar. Orar. E você sabe o que isso significa, irmãos? Orar? Conexão com Deus, intimidade, preparo espiritual. Antes da resposta em público, houve um preparo no secreto. E isso nos ensina algo poderoso, irmãos. Sabe o quê? Que as decisões que nós tomamos em público nascem daquilo que cultivamos no secreto. O problema de muitas reações precipitadas, irmãos, não é a falta de inteligência, é a falta de preparo espiritual. Quem não ora reage, quem ora responde. Aleluia.
Sabe por que muitas das vezes você fala o que não deve e toma decisões precipitadas, irmãos? Porque você não ora antes de tomar elas e não busca um direcionamento de Deus. Vamos continuar, irmãos. Versículo 8 vai dizer: e novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, repita comigo, sua consciência. Eles foram convencidos pelo quê, irmãos? Aleluia! Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciência, foram se retirando um a um, começando pelo mais velho, até o último. Sabe o que Jesus quis dizer com essas palavras, irmãos? Antes de julgar o teu irmão, analise-se primeiro. Será que a sua consciência vai deixar você julgar o seu irmão depois que você se autoanalisar, irmão? Continuando a leitura do texto. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Já tem gente entendendo. Nem eu te condeno. Pode ir, e não peques mais. Lana, muito obrigado, viu? É por causa de pessoas como você que essa festa está acontecendo para o céu. Pessoas servas que têm um coração que gosta de que o reino seja expandido. Deus abençoe e retribua o que você faz por essa casa, amém? Vamos orar, né, irmãos? Mais um pouco. Soberano Deus e eterno Pai, eu queria que você fechasse os seus olhos e se concentrasse no que Deus quer falar ao seu coração. Neste momento nos colocamos na Tua presença com o coração aberto e humilde, Senhor. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza enquanto ministramos essa mensagem. Que essa mensagem toque profundamente as nossas vidas, revelando a Tua graça, misericórdia e verdade. Assim como o Senhor demonstrou compaixão e sabedoria diante daquela situação, Senhor. Ensina-nos a olhar para o próximo com amor, sem julgamento precipitado, e a reconhecer as nossas próprias falhas. Que possamos aprender a viver segundo a Tua vontade, abandonando o pecado e caminhando em novidade de vida. Fala conosco, Senhor, e transforma o nosso coração para que sejamos mais parecidos contigo. Que a Tua Shekinah encha esse lugar. Que o Teu sobrenatural encha esse lugar. Toca, Senhor, nas emoções de muitas pessoas que estão precisando ser tocadas aqui nessa noite. Que aconteça cura física e espiritual e emocional nessa noite. Me usa como instrumento Teu, Pai, aqui nessa noite. Que ao abrir e fechar dos meus lábios não seja eu ao ministrar, mas o Teu próprio Espírito com palavras reveladas do Teu trono. Que hoje não seja mais um culto, Senhor, mas que seja um momento de um encontro verdadeiro contigo. Pai, fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer comunicar aos Teus filhos. É isso que eu te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Do banquete, já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro.
Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa. Já me entreguei a te conhecer. Sua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. No contexto histórico dessa época, irmão, o povo judeu, ele seguia a lei de Moisés, ou seja, a Torá, que determinava que se alguém fosse pego em flagrante ato de adultério, essa pessoa ela teria que ser punida. Mas não era qualquer punição, irmãos. Quem aqui sabe qual era a punição? Qual era a punição? Isso. Pena de morte por Aleluia. E para te provar isso, irmãos, eu vou ler dois textos. Primeiro, Levítico capítulo 20, versículo 10. Se der para projetar aí, para a gente estar acompanhando, Levítico capítulo 20, versículo 10. Olha o que vai dizer: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo, deverá morrer tanto ele, como a sua. Participa da mensagem, igreja. Vamos lá. Volta do começo, que eu quero que todo mundo leia, para ninguém dormir aqui nessa noite. No 3. 1, 2, 3. O homem. Não, parou. Irmão, tá fraco, com voz de profeta, irmão. Já você vai comer, irmão. No 3 de novo. E se não for com voz de profeta, eu volto de novo. 1, 2, 3. O homem que cometer. Quem deveria morrer? Coloca aí em Deuteronômio 22, 22. Por favor. E eu vou esperar para a gente ler de novo com voz de profeta. No 3. 1, 2, 3. Se um homem for pego em flagrante deitado com a mulher do outro. Continua. Continua. O homem. Ou seja, os dois deveriam o quê? Porém, no texto de João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11, somente a mulher está sendo sentenciada à pena de morte. E eu pergunto para você nessa noite: cadê o homem que não estava sendo sentenciado à pena de morte? Quando você leu esse texto, você prestou atenção a isso, irmão? Você sabe o que isso revela para nós nessa noite, irmãos? Injustiça, manipulação. Os escribas e os fariseus, eles não estavam interessados na justiça. Sabe o que eles estavam interessados? Está no texto: em testar Jesus. E sabe o que eles disseram, irmãos? Eles criaram um dialeto e perguntaram para Jesus: deixa o texto, que a gente vai caminhar no texto hoje, por favor. Olha o que eles perguntaram para Jesus. João capítulo 8, versículo 4, bota no 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que diz a esse respeito? Se a gente for analisar esse texto, nós iremos perceber que eles tinham colocado Jesus num beco sem saída, irmão. Mas quando Jesus está num beco sem saída, você sabe o que acontece, irmão? Ele abre uma porta. Eu vou repetir, eu acho que tu não está ligado, irmão. Quando Jesus está num beco sem saída, ou você mesmo que é filho dele, sabe o que ele faz para você? Ele abre uma porta.
E agora você vai entender porque que eu estou dizendo isso. Olha só, se Jesus dissesse apedreje, ele estava indo contra a lei, contra o domínio romano, a lei de Roma. Se ele dissesse não apedreje, a gente leu no texto, ele estava indo contra quem? Contra quem? Contra a lei de Moisés, irmãos. Aleluia. Porque naquele período, irmãos, quem dominava lá os judeus eram os romanos. E somente eles poderiam autorizar essa execução. Amém? Coloca o texto, deixa o texto aí, por favor. E isso, irmãos, isso, amém. Isso tornou a situação ainda mais delicada. E sabe o que Jesus fez, né, com essa situação, irmão? Ele deu uma resposta que pegou todos de surpresa. Passa por 7. João capítulo 8, versículo 7. Olha a resposta que Jesus deu. Coloca só na parte B. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E aqui nós começamos a mensagem, irmãos. Existe um lugar onde muitos que estão aqui nessa noite estão, entre as pedras dos homens e a graça de Deus. De um lado, acusação, julgamento, vergonha, culpa, condenação. Do outro, misericórdia, perdão, restauração, nova história, recomeço. Essa mulher, ela não estava apenas no chão, irmãos. Ela estava ferida, envergonhada, exposta, cercada e sem defesa. E talvez alguém aqui nessa noite esteja se sentindo como essa mulher. Pessoas que erraram, que caíram, foram julgadas, abandonadas e acham que não existe mais uma saída. Mas eu vim como profeta de Deus para te dizer algo da parte dele nessa noite. A última palavra não vem dos homens, a última palavra vem de Deus. Você não é o que as pessoas dizem que você é, meu irmão. Você é o que Deus determinou para você ser. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Continua na leitura do texto. Volta para o versículo 3, por favor. Os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-no a ficar em pé no meio de todos e disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Observe isso, irmãos. Eles não estavam interessados na mulher, não. Sabe que eles estavam interessados? Em acusar. Religião sem graça é assim, irmão. Ama apontar o erro, ama expor, ama condenar, mas não ama restaurar o pecador. O problema de muitos dentro das igrejas, irmãos, eu vim como profeta de Deus para entregar tudo, e vou entregar, irmão. Vou fazer igual o Everton, eu vou falar. O problema de muitos irmãos dentro da igreja, sabe o que é, irmão? Que não pode ver o outro cair, que já se levanta para julgar. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para todos nós nessa noite, eu me incluo nisso. Quantas vezes você orou pelo seu irmão antes da queda? Quantas vezes, irmão, você mandou uma mensagem ou foi na casa dele quando você percebeu a ausência dele nos cultos? É fácil apontar o erro do irmão, né, irmão? Quando o nosso ainda está escondido. E deixa eu te dizer algo, para você anotar. O pecado do outro só é maior do que o seu, porque o dele foi exposto e o seu ainda está oculto. Mas a palavra de Deus
diz que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Eu vou repetir: não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Tem gente sendo apedrejada nesses últimos dias de várias formas, irmão. Por palavras, julgamentos, comentários, olhares. Palavras como: você não presta, você nunca vai mudar, você estragou tudo, Deus não quer mais você. Mas eu vim como profeta de Deus para te dizer algo nessa noite. Recebe no teu espírito. Quem te acusa não conhece o propósito que Deus colocou em você. Eu vou repetir: quem te acusa não conhece o propósito que Deus colocou em você. Passa para o versículo 5. João capítulo 8, versículo 5 vai dizer: assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que diz a esse respeito? Eles queriam colocar Jesus contra a lei, irmãos, e destruir aquela mulher. Só que Jesus não veio para destruir, irmão. Jesus veio para salvar. Só que Jesus não veio para destruir, irmão. Jesus veio para salvar. João capítulo 8, versículo 6. Eita, dei valor, parabéns, viu? Estou gostando. Vamos lá, continuar. Eles falaram assim para prová-lo e ter alguma coisa de que acusar. Mas Jesus inclinou-se e escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. E isso, irmãos, é poderoso. Enquanto todos gritavam. Sabe o que Jesus fez, irmão? Se calou. Já pegou. Enquanto todos a acusavam, sabe o que Jesus fazia, irmãos? Escrevia. Jesus não responde a acusação, irmão, com discussão. Sabe com o que ele responde? Autoridade silenciosa. Talvez você precise, irmão, se calar em algumas situações para que Jesus te justifique. O que Jesus escrevia na terra? A Bíblia não diz. Talvez o pecado dos acusadores. Talvez a sentença daquela mulher sendo cancelada. Talvez uma nova história sendo escrita. E quando Jesus escreve a nova história, irmão, ninguém apaga. E Ele quer escrever histórias novas aqui nessa noite. Ele quer escrever histórias novas aqui nessa noite. Continua na leitura do texto, passa para o versículo 7. Eu acho que eu estou bebendo água demais, porque o que eu chorei ali naquele lugar não foi pouco, viu? Sentindo a presença do Espírito Santo. Oh, glória. Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. João capítulo 8, versículo 7 vai dizer: porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Sabe o que mais me impactou nesses versículos que a gente acabou de ler, irmãos? É que aquela mulher, ela estava cercada de gente. Mas sabe como ela se sentia? Só. Abandonada. E existem pessoas aqui dentro, irmão, cercadas de irmãos. Mas sabe como é que estão se sentindo? Só. Abandonada. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite, para você que está se sentindo assim. Jesus nunca te abandonou. Ninguém defendeu aquela mulher, irmão. Ninguém. Nenhum discípulo, nenhum religioso, nenhum amigo, nenhum familiar. Mas quando ninguém falou nada por ela,
Jesus se levantou. Quando ninguém falou nada a favor daquela mulher, sabe o que aconteceu? Jesus se levantou. Tem horas, irmãos, que o único que vai te defender é Jesus. E quando ele assume a acusação, sabe o que é que acontece? Quando ele assume a tua causa, a acusação perde a força. Quando Jesus assume a sua causa, irmão, toda acusação cai por terra. Sabe o que aconteceu quando Jesus se levantou, irmão? Os acusadores viraram acusados. Os juízes viraram réus. E um a um, irmão, ó, pegou o beco. Sabe o que significa? Que diante da santidade de Jesus, ninguém consegue sustentar as máscaras. Eu vou repetir, irmão. Diante da santidade de Jesus, irmão, ninguém consegue sustentar as máscaras. Tem gente apontando o erro do outro, irmãos, para esconder o seu próprio pecado. Mas a luz de Cristo revela tudo. Deus está fazendo pedras caírem aqui nessa noite. Eu estou vendo pedras sobre a sua vida caindo aqui nessa noite. Pessoas que estavam com pedras para lançar sobre você, está caindo aqui antes de chegar na sua vida nessa noite. Pedra da acusação caindo nessa noite. Pedra de julgamentos contra a tua vida caindo nessa noite. Palavras contra você caindo nessa noite. Você sabe por quê, irmãos? Porque maior o que te justifica do que aquele que te acusa. Quem te acusa vê o teu passado, irmão. Mas quem te defende som do teu coração. As vozes da acusação pode ser alta contra você, mas nunca será maior do que a do Deus que te defende. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Libera uma adoração aí, Vaza. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de cordeiro, agindo feio como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e do pão. João 8,10 vai dizer: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha isso, irmãos. Quando Jesus se levanta, os acusadores desaparecem. Você sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a presença de Jesus expulsa qualquer condenação da sua vida. E sabe o que eu achei mais lindo nessa história? Que
Jesus, ele não começou condenando aquela mulher quando ela chegou. Aleluia! Pelo contrário, sabe o que ele fez, irmãos? Ele restaurou a dignidade dela. Ele disse: mulher. Ele não chamou aquela mulher pelo pecado, irmão. Sabe por quê? Porque o inferno é que te acusa e te chama pelo que você fez. Mas Jesus em nenhum momento vai te chamar pelo pecado. Ele vai te chamar pelo teu nome. E Ele quer devolver a identidade de pessoas aqui nessa noite. Ei, Ele vai devolver a identidade de pessoas aqui nesse lugar, irmão. Chega lá. Com melodia, Ele me encontrou, me cercou com a canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. As pessoas diziam adúltera, Jesus dizia mulher. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado não define quem você é. O seu erro não tem poder para definir a sua identidade, irmão. O pecado pode ter marcado a sua história, mas não determina o seu destino. Você não é resumido pelas suas falhas, irmãos, mas pela graça que te alcançou. Coloca aí no versículo 11, por favor. Disse ela: ninguém, Senhor. Quando Jesus perguntou, aleluia, cadê os acusadores dela? Olha o que ela foi dizer para Jesus. Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Disse Jesus: nem eu te condeno. E porque muitas das vezes a gente quer tomar o lugar de Jesus, irmão. Vou continuar, irmão. Pode ir e não peques mais. Essa frase, irmãos, mudou tudo. Jesus não disse: você errou. Você não errou. Mas disse: eu não te condeno. Vai e não peques mais. E aqui eu encontro um equilíbrio nessa mensagem. A graça perdoa, mas também transforma. Não é continue como está. É Jesus dizendo: eu te dou uma nova chance. E eu queria que a igreja ficasse de pé para você pensar que está terminando. Queria convidar o ministério de louvor, porque o Espírito Santo ele vai mover essa casa ainda nessa noite. Ele já está falando aos corações, irmãos. E eu creio que ele vai falar ainda tremendamente ao seu coração. E escute o que eu vou te dizer agora, irmãos. Talvez você chegou aqui carregando pedras invisíveis, pedras de culpa, pedras de vergonha, pedras de palavras lançadas sobre sua vida, irmão, pedras de erros do passado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. Jesus vai derrubar todas elas nesse lugar. Jesus vai derrubar todas elas nesse lugar. Sabe o que é mais forte nessa história, irmão?
é que essa mulher, ela chegou cercada de acusadores. Mas você sabe como ela saiu, irmão? Cercado de graça. Essa mulher, ela chegou, irmãos, esperando a morte. E sabe o que ela encontrou? Misericórdia e vida. Ela chegou sem defesa. Aleluia, irmão. E sabe o que ela encontrou, igreja? Alguém que lutou para ela sem levantar a voz. E muitas das vezes você acha que Jesus está calado, né, irmão? Mas ele já está batalhando por você. Ele está batalhando por você. E quando Jesus entra na história, irmãos, sabe o que é que acontece? Ele muda o final. E hoje existem pessoas aqui, irmão, nesse lugar, exatamente como essa mulher. Pessoas que por fora estão de pé, mas por dentro estão no chão. Tem gente sorrindo, dando a paz do Senhor para todo mundo. Mas a alma por dentro está sangrando, irmão. E o Espírito Santo manda eu te dizer: eu não te chamei para viver debaixo de condenação. Eu te chamei para viver debaixo da graça. Porque a condenação diz: você nunca vai mudar. Mas sabe o que é que a graça está dizendo para você nessa noite, meu irmão? Em Cristo, tudo pode ser transformado. Quer que eu te prove na Bíblia, irmão? Pedro negou e virou um apóstolo. Davi caiu e era um homem segundo o coração de Deus. A mulher samaritana tinha um passado destruído. Depois do encontro que ela teve com Jesus, sabe o que ela virou, irmão? Uma das maiores missionárias da Bíblia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não trabalha apenas com pessoas perfeitas. Ele trabalha com pessoas rendidas. E eu creio que os rendidos estão aqui nessa noite. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus, irmão.